Vamos falar sobre um país que tem literatura que presta? Spoiler, não é o nosso. Ok, livro de hoje, eu não vou ficar batendo aqui, o Elias estava aqui batendo antes, me deu um susto, menino, entendeu? É muito vigor, tem que bater? Tem que bater. Não. Tá melhor? Você pode mais. Aí. Pior que eu gosto, é isso que é foda. Viu, Murilo? Então tá, vamos lá falar de Glaxo, de Hernán Roncino, que saiu pela editora 34, e eu vou lhes contar uma pequena história aqui, que é... Yuri me indicou esse livro e, na verdade, indicou num momento específico, eu não vou relatar porque isso é um problema meu e não de vocês, e eu fiquei assim, porra, legal, vamos ver e tal. Aí quando o Yuri falou, não, pô, leia isso daqui. Eu falei, caralho, o Yuri me conhece, cara. O Yuri sabe exatamente o que eu gosto, assim. E eu li o livro sem ter lido a orelha e depois um detalhe na orelha de fato comprova a parte do que eu vou falar aqui hoje. Esse livro saiu já faz um tempo, né, aqui no Brasil. A tradução é da Lívia de Orsola. Quando que é esse... Tá aqui em algum lugar? Deve estar, né? 2017. 17, e eu acho que é o único que tem do Roncino aqui no Brasil, não é? Acontece isso... Eu tenho sentido isso agora, enfim, num trânsito aí com a literatura argentina, de que uma parte da literatura contemporânea argentina não chega aqui no Brasil por alguma razão. E autores que publicaram muito, são muito interessantes, publicados em outros países, assim, não só de língua espanhola, mas em outros países, assim, eles foram traduzidos e tal, vão chegando aqui um pouco vagarosamente. Chegou a Selva Almada, na verdade, que é citada aqui como algo aproximado com o Roncino. Há que se ver isso daí. Chegou mais quem? Mas a Harwicks, ela é, na verdade, mora na França há muitos anos, né? Mas ela é argentina. Aí dessas mulheres aí tem essas mais pops, né? Tipo a Gabriela Cabeção Cambra, lá do China Iron. Aí chegou a Gajardo. Mas a Gajardo é de antes, né? De antes. Vivos? Então, dessa geração... Porque eu tenho sentido que isso, assim, tem muita coisa interessante rolando ali que demora, eu não sei por que razão, chegar aqui. O Daniel Gebel, que eu acho que é um cara que super produz lá, e o Roncino também. O Roncino tinha, para não... assim, eu tinha ouvido falar dele, lido alguma coisa, porque ele apareceu por ele ser professor lá de sociologia, ou é formado, tem um doutorado, alguma coisa assim, sociologia lá na Argentina, e aí ele estava entre esses nomes da literatura argentina que segue uma certa linha. E aí, antes de eu falar do livro, eu vou falar um pouco disso daqui, porque depois eu vou recuperar, porque o livro me interessa aqui falar de uma coisa específica que ele faz, em termos de narrativa, e que eu achei fantástico e tal. Porque acontece o seguinte, a literatura argentina, como acontece com a literatura brasileira, num certo sentido, ela tem uma espécie de necessidade de dizer a si mesma enquanto literatura nacional, certo? E a gente vê esse discurso sendo construído pelo menos desde o Lugones, certo? Mas fica mais forte com, claramente, o Borges, esse pessoal. E na década de 80, um nome meio que coloca isso em questão num romance, que é o Piglia com a respiração artificial, não é? Lá eles têm críticos também muito interessantes. A Beatriz Salo é muito interessante nesse sentido, mas há vários outros que estão tentando entender. Por que esse livro do Piglia é interessante pra gente aqui? Porque ele coloca duas linhas, como se tivesse uma linha que vem do Borges, uma linha que vem do Roberto Arte, e que isso daqui botaria duas possibilidades para a literatura argentina. E, num certo sentido, isso, quer dizer, uma literatura mais formal, uma literatura mais especulativa, fantástica, alguma coisa assim, e aí uma literatura mais social, que é a do Roberto Arte, uma literatura mais marginal e tudo mais. Isso mais ou menos funciona pra gente entender, porque esses dois autores tinham literalmente grupos, que iam literalmente em cafés, e eles literalmente publicavam coisas contra um ao outro, assim, e tinha uma certa, vamos dizer, muito mais místico do que real, uma certa animosidade ou uma ideia de literatura que não correspondia de um e de outro lado. E a gente conhece, por exemplo, de um lado do Borges, o Bioy Casares, a gente conhece
o Cortázar, que talvez estaria nesse lado. No outro lado, talvez o Roberto Walsh, não é? Estaria para aquele lado de lá. E quando o Piglia coloca isso no Respiração Artificial, a gente vê uma literatura argentina que parece se desenvolver a partir dessas possibilidades. Acontece que, ao mesmo tempo, isso é irônico, e os argentinos eu acho fantástico que são irônicos na literatura deles o tempo todo, e isso é irônico porque meio que está fazendo uma passagem que o Piglia também faz parte, não é? Uma literatura argentina que pensa e fala da Argentina, quer dizer, tem coisas que dizem respeito, por exemplo, às ditaduras da Argentina, a guerra, não é, das Malvinas e tudo mais, mas também já está recepcionando coisas que antes não estavam inseridas. Por exemplo, o Faulkner. Não é? Então o Faulkner vai ser um autor muito importante para um autor argentino que é o Juan José Saer, e para o Piglia num certo sentido, e isso muda, gira as coisas, não é? Dito isso, você começa a ver então que essas duas linhas iniciais elas começam a proliferar e ramificar, certo? E é muito interessante, porque mesmo essas... É por isso que essas mulheres aí que estão escrevendo uma certa linha, por exemplo, do realismo mágico e tudo mais, acaba dando nessa novo realismo mágico com horror e feminismo. Então, assim, de fato, essas linhas têm influências acontecendo ali, e a gente vê esses desdobramentos, essas ramificações que eu estava falando. Agora, o que é o Glaxo? O Roncino escreve uma espécie de trilogia, do qual o Glaxo é o segundo volume da trilogia. O primeiro é La Descomposición, Glaxo e Lumen, ok? O La Descomposición e o Glaxo são menorzinhos, é menorzinho mesmo. O Lumen é um pouco maior, acho que tem umas 300 páginas, alguma coisa assim, 200 e tantas páginas. Mas o que apareceu no Brasil foi só o Glaxo, que é considerado a obra mais famosa dele e tudo mais. É um livro aqui de 70 páginas, 71 páginas, é de fato pequeno, e é um romance que ele é muito simples no que ele está fazendo, mas a estrutura e a maneira com que ele faz quase que coloca em potências, quer dizer, vai multiplicando a capacidade dessa história simples, que eu vou contar sem dar spoilers, embora esse seja um livro de 2017 e esse é o problema de vocês, e vocês devem ter reparado que a minha preocupação aqui é sempre, não é... eu falei antes que é fazer o Murilo rir, agora ele tá rindo ali atrás. Então, mas esse ano, se eu vou dar spoiler, isso não é um grande problema para mim. Mas eu vou evitar isso daqui, que porque a graça está em você desmontar. Eu falei com o Yuri, eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que ler de novo esse livro, porque você vai fazendo o percurso e fala, tá, mas agora eu quero saber o que aconteceu e tal. Que é o seguinte... eu também li 2 vezes. Você leu 2 vezes, Dois amigos vão no cinema, tá? E aí eles saem do cinema e eles encenam uma cena que acontece ali, onde os atores Anthony Quinn e o Kirk Douglas, o filme é o... Você lembra, Yuri? O filme é o Last Train from Gun Hill. E aí eles encenam que é um duelo de filme de cowboy, parece. Tira um pai, um deles finge que morre e tal, não sei o quê. Esses dois amigos são o Miguelito Barrios e o Vardeman, ok? Todos eles moram numa cidadezinha do interior da Argentina, fictícia, ela não é criada, imaginada, que tem essa localidade por uma empresa que mora ali, uma companhia, que é a Glaxo, certo? E o que a gente sabe é que é um lugar muito pequeno, muito pobre, e que ela é cortado pela extração, pela via férrea, então passa o trem, e meio que as pessoas vivem em função dessa empresa que existe ali e tudo mais. O que a gente vai ver é que alguma coisa, esse duelo que é simulado ali, essa brincadeira entre esses dois, repercute na vida inteira deles, porque um outro acontecimento, é esse que eu não vou contar, se dá, e é isso que a gente tem que desmembrar, ok? O que nós temos aqui, na verdade, são 4 partes, cada uma contada por um personagem. Então,
A primeira parte é do Vardeman, ok? Que é o filho do barbeiro, do cabeleireiro, e que se torna depois ele mesmo barbeiro cabeleireiro. O Bicho Souza, que é um... Como é que eu vou dizer? Assim, é um cara aleatório que tá ali, que é um cinéfilo. Ele é o cinéfilo que tem a parada e tal. O Miguelito Barrios, que é um cara que era filho de um domador de cavalos, que pelo jeito não dava muita moral pra família e tal, que morre num acidente com um cavalo. A mãe assume um cara, assim, logo depois que o pai morre, a mãe fica com outro cara, e esse Miguelito aí é um dos pivôs desse segundo acontecimento, que é o próprio tema do livro. E aí o Folcada, que é uma espécie de tira, um policial, um delegadinho, sei lá, não é essas coisas que não importam pra ninguém, não é? Um ditado importante do anarquismo é: a polícia existe para resolver os problemas que não existiriam se a polícia não existisse. Não é? Então, assim, isso é bem verdade, crianças. E o Folcada, quer dizer, esse policial, a gente não pode fazer referência a nenhum animal quando fala policial no YouTube, né? Ok. Esse policial que algumas culturas não podem ingerir. Podia ser uma vaca, vocês não sabem, não é? Mas vira pra Meca e tal. Ele é mais velho do que os outros três, porque os outros três são colegas, são amigos, não é? E aí tem uma quinta personagem aqui que vai ser, vamos dizer assim, razoavelmente fundamental para a coisa acontecer, que é a Negra Miranda. Então, uma quinta personagem que é a Negra Miranda, que é a mulher, a companheira do Folcada, ok? O que acontece nessas 4 partes é porque a gente não tem só 4 narrativas, por cada uma parte é uma narrativa de um personagem diferente. É porque a primeira acontece em outubro de 1973, a segunda, que é a do Bicho Souza, em dezembro de 1984, a terceira do Miguelito Barrios, em julho de 1966, e a quarta é dezembro de 1959, ok? O fato que vai ser destrinchado acontece lá em 59, então a gente meio que está vendo a história acontecer de mais ou menos de trás para frente, embora a primeira parte, que é a do Vardeman, ela é um pouco anterior, algum tempo anterior, à segunda parte do Bicho Souza, que ele vai explicar. Então vejam só, por que isso daqui me interessa? Porque é uma história que envolve um acontecimento que é um certo mistério. Quer dizer, esse acontecimento coloca esses personagens numa relação em que, eu posso dizer, um crime aconteceu, não é? Uma traição aconteceu de algum tipo, e eles estão agora vinculados por essa coisa. Só que a maneira com que o Rossino constrói a narrativa, ele faz primeiro esse deslocamento de espaço e tempo, quer dizer, um espaço porque, embora seja o mesmo lugar, é o espaço vivenciado, então a cidade é a mesma, mas você vê a decadência dela, não é? A Glaxo vai abandonar a cidade, então você vê essa passagem, a passagem de um tempo que vai ser recortado por 4 episódios. E é aqui que me interessa falar sobre o que aparece nesse romance e que eu acho muito, muito interessante. É basicamente um romance episódico. Porque tudo que ele faz para nós é contar 4 recortes de narrativa. Quer dizer, as narrativas não chegam a se desenvolver. Elas fazem um recorte muito preciso do que eles estão dizendo ali sobre um problema num momento. E nesses 4 recortes a gente consegue ver a profundidade psicológica desses personagens. Então eu posso dizer para vocês, por exemplo, que o Miguelito Barrios, quando ele aparece falando, ele é uma espécie de hipocondríaco. Esse cara, ele tem medo da morte. Ele pensa sobre a morte. E isso os outros personagens vão refletir. Eles falam que o Miguelito Barrios é assim, assado e tudo mais. Mas quando a gente vê ele falando, a gente percebe essa fatia da composição psicológica. A gente vê quando o Folcada, o policial, fala que ele tem uma coisa, quer dizer, ele foi mandado para essa cidadezinha porque ele fez alguma coisa. E essa alguma coisa tem a ver com um acontecimento em relação a um período ditatorial, militaresco, porque ele se gaba de ter contato com os militares, e isso, todo mundo sabe que se você se gaba de ter contato com o militar, algo de ruim há no seu cérebro, não é? Que aí ele não existe.
no caso. Porque inteligência militar é uma contradição em termos. E a gente vai vendo nesses episódios se desvelar não só o acontecimento narrativo, mas é quase como se você pudesse abrir uma máquina e ver um mecanismo funcionando parte por parte. Então eu vejo como que as roldanas funcionando, se eu pudesse isolar uma parte da máquina e ver, olha, isso aqui está fazendo tal, está cumprindo tal função, isso aqui está cumprindo tal função. E assim sucessivamente, porque eu vejo os episódios, eu vejo as partes da máquina, e ao mesmo tempo eu estou vendo a máquina funcionar. Quer dizer, a narrativa está acontecendo. E ela não acontece de uma maneira despercebida. É como se você fosse chamado não só a complementar, a ligar os pontos dessa história, e fazer como nós tivemos que fazer, pela graça da coisa, que é voltar e reler. Isso é genial. Quando um livro te força, fala, puta, eu tenho que ler esse troço de novo, significa que funcionou, não é? Não só ele faz isso, como ele vai te revelando a cada tempo essa construção. Isso daqui é genial, certo? Por quê? Porque é claramente uma narrativa constituída, quer dizer, uma escrita que pensa a si mesmo. No começo, na chamada desse vídeo, eu fiz uma brincadeira de muito mau gosto, então assim, desculpem autores brasileiros contemporâneos, que eu tô incluso nessa lista agora, quer eu queira, quer não. Se eu falei que talvez não seja tão interessante a literatura daqui quanto é a de lá e tal, mas é porque é o seguinte, parece que os caras estão pensando no que eles estão fazendo lá. E eles não estão só emulando uma espécie de romanesco do século XIX, com afetação pseudo-poética e pseudo-lírica, como muitas vezes acontece aqui. Não é para todo mundo, a gente já falou da Lucy Collin, muito boa, falamos do Mussa, falamos do Edir Augusto, falamos de autores que nos parecem escapar desse marasmo infindo de não críticas em que qualquer coisa vira acólito de necessidade, né? É uma literatura necessária. O que a gente vê no Roncino, como a gente vê em outros autores, é precisamente isso. Quer dizer, eles estão pensando o fazer literário, eles estão pensando a partir de um lugar. E quando eu digo lugar aqui, eu digo com duas intenções, porque o Roncino isso diz na orelha, e foi isso que o Yuri acertou muito, ele é um debitário do Juan José Sarre. E o Sarre faz uma coisa na literatura dele, que é construir uma espécie de lugar da mesma maneira que o Faulkner fez com aquela localidade impronunciável que ele criou lá no sul dos Estados Unidos. Aquilo não existe, e é mais ou menos um conglomerado de ideias sobre um local. O Sarre fez isso com um lugar ali entre rios, não é? Na província de Santa Fé, que se dá entre Santa Fé e Colastiné, que era da onde era, o Sarre e tudo mais. E ele volta e meia chama aquilo de zona, quer dizer, a região ou o lugar. E várias vezes ele fala isso, sabe? Tipo, não importa que esse seja um lugar, é sempre o lugar, porque eu estou sempre falando de coisas que são muito, muito específicas e ao mesmo tempo muito universais. E essa é uma sacada muito difícil de fazer. O que o Roncino parece fazer aqui é isso, ele cria esse lugar que não existe, um lugar que é a única coisa que vincula a trilogia dele, quer dizer, os 3 livros são uma certa trilogia porque há uma certa ambientação, e ao fazê-lo ele usa de umas coisas mais fantásticas da literatura, que talvez tenha sido esquecida enquanto uso estético, que é a imaginação, não é? Imaginação é legal, gente. Tá? Vocês não precisam me falar sobre coisas extremamente óbvias ou ficar dando liçãozinha pedagógica. A gente já sabe dessa. Eu posso ler um livro de sociologia. Mas a imaginação é um negócio fantástico porque eu posso reconstruir aquilo que eu já conheço de uma forma nova. E fazer isso numa descrição, por exemplo, numa ambientação, numa descrição no lugar, faz com que a gente possa olhar para um lugar que traz certa familiaridade, mas de uma forma diferente, quer dizer, deslocar essa familiaridade. O tal do Unheimlich, não é? Esse familiar não familiar, esse conhecido não conhecido, desconhecido. E isso faz com que eu possa olhar para as coisas e sentir as coisas de novo. Isso daqui explode a possibilidade da narrativa acontecer, quer dizer, é como se ela sempre estivesse acontecendo de novo. E isso, me parece, o Roncino fez num romance, ou como a gente queira chamar,
Porque eu já falei uma vez aqui que era um romance porque não sei se é uma novela. Aí sempre tem alguém, não, porque vem reclamar nos comentários, assim. Eu não me importo com você pessoalmente. Assim, você. Eu li mais que você também. Então, assim, esse romance, o que quer que seja, que saiu pela Fábula, que é uma coleção que é o Samuel Titan Jr. que organiza. Talvez, acho que sim. Vamos colocar porque o Samuel faz muita coisa maneira. Se ele não organiza, ele traduz 90% das coisas. Né? Então, assim, vamos dizer que sim. Mas que é uma coleção que traz livros que são interessantes nesse sentido, assim. Enfim, obrigado, Yuri, mesmo pela recomendação, achei fantástico. E eu acho que vale por todos esses motivos que eu falei. Às vezes a gente tá procurando alguma coisa que nós passamos por isso direto, né? Estamos cansados de ler certas coisas que são meio bunda mole, assim, uns troços meio boca aberta. A gente tem que ler. Eu acho que mais por uma questão de virulência da minha parte, assim, porque o Yuri segura muita coisa que eu gostaria de desancar aqui. Porque eu fico irritado, assim, de verdade, não é? Com a pieguice alheia e tudo mais. E a gente fica lendo coisa que não, é chato, daí a gente precisa encontrar uma coisa que dá uma reanimada. O Yuri encontrou recentemente com o Heinrich von Kleist, não é? Com o Michael Curras, que é um puta livro, e eu de fato gostei disso daqui porque me fez ver coisas ali da literatura argentina que eu não conhecia e que tocam um fundinho no meu coração. Quase tão fundinho quanto a beleza inenarrável do Murilo, que é por si só toda uma região, todo um lugar. É isso. Pegou aqui, gato? Deixe os seus comentários, mas se você comentar uma coisa estúpida eu vou zoar eventualmente. Dinheiro no Catarse. Ajudem o Catarse, gente. A gente sempre fala isso aqui, mas é o seguinte. Ajudar o Catarse significa que quando chegar dezembro, a gente vai ter uma razão muito forte para levar o Murilo para churrascaria, o que é muito difícil de acontecer, entendeu? Então a gente precisa dessa coisa, porque toda vez tem que fazer 1000 coisas, quase colocar uma arapuca com alpiste, daí ele vem, a gente puxa uma cordinha, cai e tal. É difícil pra cacete, assim. Então façam isso, tá? Ajudem o cara. E aí vocês ganham livro, tem café e tal, da Formins. Deixem, não sei o que é, vocês apertam o botãozinho de gostar, sininho e tudo mais. E é isso.